Neste vídeo, eu respondo a uma pergunta de uma querida amiga. Tem um bebê, ela tem um bebê, e o bebê começa agora a ficar em creches, né? Bebê muito jovem, bebê com 1 ano. E ela me pergunta se existe uma rotina, se tem um processo de adaptação padrão para se fazer. E o que eu tenho a responder é: tudo que não tem é um padrão. Porque vocês vão ver aí em internet ou em vídeos menos desavisados ou de pessoas com tendências mais obsessivas, né, que vão sugerir uma rotina de adaptação, começando por minutos contados, com processos bem rígidos, né? Eu não acho que essa seja a melhor forma, porque apesar do tempo poder ser contado no relógio, o tempo ele não é cronológico, ele é lógico. Simples, tem horas que não acabam nunca e tem dias que voam, certo? Isso porque para o aparelho psíquico, as horas, a contagem do tempo não coincide com a contagem do relógio. Para a criança a mesma coisa. Então o que é mais importante é que se estabeleça uma comunicação com a criança. Mas nós estamos falando de uma criança de 1 ano. Esta comunicação não é uma comunicação verbal, não é em português que se fala com ela. É uma comunicação de sentimento para sentimento. A criança, quando ela nasce, ela tem um choro que a gente chama de choro agônico, que é um choro sem comunicação, é um choro em desespero, é um choro de não saber aonde está e o que vai fazer. Com o tempo, quem é mãe sabe bem disso, o choro, que é desesperado, ele é agônico, ele passa a ser um choro comunicativo. Passa a haver uma mensagem, uma relação de comunicação. A criança passa a chamar a mãe, né? Então ali nós temos uma comunicação subjetiva entre mãe e bebê. E essa comunicação, ela vai se aprimorando. O desenvolvimento dessa comunicação entre mãe e bebê, ela vai ganhando contornos mais subjetivos, mais comunicativos. A mãe sabe do seu bebê. E com o tempo, não só a mãe, né? Outras pessoas começam a se comunicar com o bebê e o bebê começa a se comunicar com essas outras pessoas. Portanto, como se deve fazer a adaptação da criança à escola? Se comunicando com ela. A criança se comunica a partir do choro, a partir da manha, a partir do adoecimento. O adoecimento da criança é uma comunicação, tá? A forma com que a criança adoece é uma comunicação. As doenças de pele da criança, as dermatite atópicas, tem a ver com o vínculo mãe-bebê, tá? A capacidade de respirar, tem as doenças respiratórias também, tem um simbolismo específico que eu não vou entrar nesse mérito neste vídeo. Mas a gente precisa observar a criança. Se a criança está se adaptando, se a criança vai bem no colo das professoras que vão cuidar delas, se a criança vai tranquila, ou se a criança começa a adoecer, se a criança começa a chorar, se a criança começa a fazer dermatites quando vai à creche. Também como vai reagindo essa criança em termos de comportamento, se existem mudanças bruscas de comportamento. Então, esta comunicação entre a mãe, o bebê, a escola, as professoras, ela deve ser interpretada de modo subjetivo, né? A gente precisa compreender essa subjetividade e essa comunicação com a criança, né? Importante também que a mãe estabeleça uma comunicação de confiança com essa escola, que a mãe passe a dialogar com a professora, estar disponível, na medida do possível, para poder buscar essa criança, para poder responder às demandas dela, tá? Essa passagem, né, da criança do colo da mãe para o colo da sociedade, que é intermediado pela escola, deve ser feito de uma forma natural, com amor e com comunicação. A criança vai se expressar e a mãe precisa compreender. Então a dica é essa e vai a resposta para você, né, Bruna? Então, obrigada e até a próxima.